bem com você? Que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com você e toda a sua família. Que bênção! É muito bom ter você aqui mais uma vez. Mais uma semana se passou, hein? Estamos aqui para estudarmos a palavra de Deus. Quero pedir a sua ajuda em oração. Eu vou orar por você e você por mim neste momento, nesta corrente, onde nós vamos pedir a direção de Deus, a luz do teu Santo Espírito, em mais um estudo da sua santa palavra. Pai bondoso, Deus de grande misericórdia, amor e graça, santo é o teu nome, muito digno de ser louvado. Nós nos reunimos, ó Pai, perante a tua palavra, onde vamos ler logo mais ela, e queremos que o Senhor fale conosco, ó Pai, no mais profundo do nosso coração, na luz do teu Espírito Santo. Ilumina nossa mente, ó Pai, nosso coração. Ilumina, Senhor, o nosso caminho para compreendermos mais este estudo da Tua Santa Palavra e nos ajude a colocar em prática. Santo e poderoso Deus, seja sobre nós a Tua bênção, a Tua paz. Visita todos os lares com Tua bênção, com Tua presença, com Tua salvação, com Tua cura, ó Pai. Visita os enfermos, ó Pai. Vai curando todos eles, ó Deus. Hoje e sempre. Nós oramos agradecidos e pedimos a Tua direção. Fala conosco. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Meu irmão, minha irmã, estamos estudando a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Semana passada, nós fizemos uma introdução sobre casamento. E hoje, eu quero continuar conversando com você sobre esse assunto que é inesgotável. Lembra que eu disse a vocês semana passada? Não foi a intenção de Paulo, o apóstolo Paulo, esgotar esse assunto nesta epístola dele aos Coríntios. Jamais. Mas eu queria novamente voltar a esse assunto com você. Epístola de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. O primeiro versículo ao 9. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo, outro de outro. E os solteiros e viúvos, digo-vos que lhes seria bom se permanecesse no estado que eu também vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Semana passada nós já conversamos sobre esse assunto, casamento. E hoje, mais recomendações sobre o casamento. Casamento é bom, meu irmão. Casamento é muito bom, minha irmã. Não é só uma união de um homem e uma mulher. Não é só a união de conceitos, objetivos, gostos, desejos, planejamentos, gosto de viverem juntos num único propósito, caminhar para frente. Mas casamento é 3. Mulher, Jesus Cristo e o homem. Assim é o casamento instituído por Deus. Palavra de Deus, isso é Bíblia. Palavra do Senhor. Deus não constituiu, não criou, não fez o homem e a mulher para viver sofrendo, para viver em guerra, em destruição,
em difamações, em calúnias, em mimimis, se apegando a coisas que não deve se apegar. Vida para frente, com alegria, com paz. Claro que casamento há problemas, com certeza. Onde há seres humanos, há problemas, há contendas, há dificuldades, há guerra de conceitos, dúvidas, brigas. É claro, natural. Qual casal que não tem problemas? Mas a questão é, e a pergunta continua no ar: o seu casamento foi instituído na rocha? Existe uma base que sustenta o meu casamento? O nosso casamento, o nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos, marido, esposa e marido, Jesus está nesse negócio? Jesus está nesse relacionamento? Vamos ao texto bíblico, por favor. O primeiro versículo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, fica evidente aqui, conversamos semana passada, que Paulo foi consultado sobre esse assunto. Respostas às perguntas acerca do casamento. Quanto ao que me escrevestes, então Paulo foi consultado, escreveram para ele. Paulo, estamos com dúvidas. Precisamos sanar tais dúvidas com você sobre o casamento, e são essas, essas e essas. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Versículo 2. Mas, por causa da impureza, por causa do pecado, por causa do olho grande, dos desejos da carne, da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma das mulheres tenha o seu próprio marido. Versículo 1, versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 7, é muito claro. Por causa da impureza do coração dos seres humanos, por causa do desejo desenfreado pelo pecado, questões sexuais, tiro para todo lado, pegação mesmo na época, olha só, parece tão atual, na verdade. O apóstolo Paulo, na luz da palavra de Deus, sendo usado por Deus na revelação que ele recebe do próprio Espírito Santo, ele escreve aos Coríntios, aquela igreja, aquela comunidade, dizendo: quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tenha o seu próprio esposo. Primeiro ensinamento que fica aqui quando nós lemos, do versículo 1 ao 9, a pureza do casamento. Por que Deus instituiu o casamento? Deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á com sua mulher, e eles serão uma só carne, um só pensamento, uma só família, uma só direção. E isso, na luz da palavra de Deus, isto com Deus nesse negócio, com Deus no casamento, e vamos prosseguir. A pureza do casamento. Vamos destacar aqui alguns pontos importantes quando nós lemos essa passagem bíblica. Paulo proíbe a poligamia no casamento. Ao versículo 2. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa. E cada uma tenha o seu próprio marido. Único. É o mesmo relacionamento entre Deus e o povo de Israel. O mesmo relacionamento entre Jesus, o noivo fiel, e a noiva, que é a igreja. Muitas vezes infiel, porque nós somos pecadores. O noivo com a noiva. Deus, ele não divide sua glória com ninguém. Assim, Paulo está ensinando o noivo, uma só noiva, o marido de uma só mulher, a mulher, esposa de um só marido, e vice-versa. Paulo proíbe a poligamia no casamento. Está aí no versículo 2 do capítulo 7, de primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Outro ponto importante, Paulo proíbe a união homossexual. Por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhante à esposa ao seu marido. Reciprocidade, isso é casamento. O que é bom para ele tem que estar bom para mim. Não estando bom para mim, também não deve estar bom para a outra parte desse relacionamento, deste casamento. Paulo proíbe a união homossexual. Marido, esposa.
esposa, marido. É isso. Esse é o ensinamento bíblico. Outro ponto muito importante, Paulo proíbe o celibato compulsório. Quanto ao mais que vocês estão me escrevendo, é bom que o homem não toque em mulher. Aquele que quer ser solteiro, não quer ter relacionamento com ninguém. É isso. Mas para ter o celibato, meu irmão, minha irmã, é um dom que vem de Deus. Não é fácil. Quando nós lemos o versículo 9, o que Paulo diz? Caso, porém, não se dominem, não se controlem, não tem como controlar, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado, quentes, queimando por aí, nesse relacionamento. Palavra de Deus. Outro ponto muito importante nesse estudo. Paulo, ele destaca a completa mutualidade dos direitos conjugais. Mútuo, relacionamento entre os direitos conjugais. Versículo 3 e 4 fala isso. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Olha o versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Mas tem também o outro lado desta moeda, calma aí. O versículo 4 ainda continua. E também, semelhantemente, o marido, o homem, não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. É aquilo que eu falei no início aqui para vocês. O que está bom para ela tem que estar bom para ele. E o que está bom para ele tem que estar bom para ela. Relacionamento conjugal é assim. Conversa, diálogo, conceder, ceder. Tem que estar bom para ambos os lados. E assim, vai se passando dia após dia, ano após ano, e construindo um relacionamento sólido com a presença do Senhor. Respeito mútuo, amor mútuo, relacionamento regrado pela presença de Deus, mas com muito respeito e amor, sempre consultando a outra parte. E esta parte também consultando. Isso é casamento, meus irmãos. Isso é casamento, à luz da palavra de Deus. Paulo afirma a capacidade de os casais se absterem temporariamente das relações sexuais. Olha o versículo 5 comigo. Não vos priveis uns aos outros. Não. Salvo, talvez por mútuo consentimento. Chegamos num acordo. Vamos lá, vamos sentar, vamos conversar. Salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração. E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A tentação bate, por questões desta questão de incontinência, de se resguardar. Ficou claro esse versículo 5? Paulo diz que só pode existir abstinência no casamento quando houver o compromisso deliberado de retornar à relação sexual. Quando o kairos, o tempo, de Deus, o kairos estiver aí passado, o tempo de Deus, o momento que Deus está dando para esse casal. A duração do casamento, versículo 10 e 11. Vai lá comigo. Ora, aos casados, ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Olha aí, olha o versículo 11. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Jesus Cristo falou muito sobre o divórcio. Lembra lá no Evangelho? Duas situações do divórcio, que é concedido pelo Senhor Jesus. Primeiro, adultério, traição. Foi descoberto, tem que dar a carta do divórcio. Segundo, o abandono. O marido ele abandona a família, a esposa abandona a família, não quer saber mais. Tem que dar o divórcio. Foi assim que Jesus ensinou. Se, portanto, ela vier se separar, que não se case ou se reconcilie com seu marido. Tem que haver perdão. E que o marido não se aparte, não abandone, não vá embora para longe de sua mulher. A duração do casamento. Paulo agora responde a duas perguntas da igreja de Corinto. O que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? Tá aí, Paulo acabou de explicar no versículo 10 e 11. O que se deve fazer quando a situação se torna insustentável? Está aí, no versículo 10 e 11, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10 e 11. Jesus falou,
Primeiro divórcio é adultério. Foi comprovado? Tem que dar a carta. Segundo, abandono. Outra questão que tem se falado muito, e é importante frisar aqui novamente, Deus não criou nenhum ser humano para viver sofrendo, para viver na opressão, apertado, estrangulado na parede da vida. Não, existem relacionamentos abusivos. Pare e pense, meu irmão e minha irmã, reflita, converse. Não está dando? Peça a direção de Deus, peça ajuda. Existem muitos profissionais que podem te ajudar. Peça ajuda. Deus não criou nenhum ser humano para viver sofrendo. É isso que o apóstolo Paulo, na luz da palavra de Deus, está nos ensinando. Meu irmão, minha irmã, palavras, claro, duras, pesadas, mas necessárias. Casamento é assim. Deus instituiu o casamento e não criou nenhum ser humano para viver sofrendo. Se está bom para o marido, precisa estar bom para a esposa. Se está ruim para a esposa, tem que estar ruim também para o marido. Relacionamento. E Deus no meio. O Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, ele faz parte do seu casamento? Ele faz parte do meu casamento? Momentos de reflexões, meu irmão, perdão. Momentos em que nós temos essa oportunidade de abrir a palavra de Deus, receber esta exortação, orientação, de acordo com a luz da santa palavra dele, iluminados pelo Espírito Santo do Pai, ao lermos esta passagem. Que Deus abençoe seu casamento, que Deus continue abençoando o meu casamento, e que o nosso casamento continue com a base, que é Jesus Cristo, Filho poderoso de Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. É Ele que nos sustenta, meus irmãos. É Ele que sustenta os nossos relacionamentos. Marido, mulher, filhos, filhas, lar, casa, família. Lembre-se, família, projeto que nasceu no coração de Deus. Deus te abençoe. Deus te guarde. Obrigado por você estar mais uma semana conosco aqui, estudando a Palavra de Deus no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart. Beijo no teu coração, um abraço a toda a sua família e você sabe, a gente se vê semana que vem. Deus te abençoe.